Olá, boa tarde. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que hoje recebe, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Boa Tudo tarde, bem? Chico. Olha, Roberto, temos muito a conversar. A pauta é extensíssima, mas eu queria começar pela condenação da cabeleireira do Batom, que acabou sendo mantida a condenação proposta pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, de 14 anos de prisão. Ela já cumpriu 2 anos, está hoje em regime domiciliar, com tornozeleira, mas os demais membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, mantiveram a condenação à dosimetria estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, 14 anos. Embora Luiz Fux tenha, de certa forma, divergido dos colegas e dizendo que ela deveria ser condenada apenas por um crime, no caso, a depredação de um patrimônio público, a deterioração de um patrimônio público, a estátua da justiça pintada de batom com a frase "perdeu Mané". Mas ela foi condenada a 14 anos de prisão. Ela volta para a prisão ou ela fica em casa, Roberto? Chico, nós estamos diante de uma situação que eu já cansei de dizer aqui. Eu acho que essa mão pesada do Alexandre é que alimenta a oposição a ficar brigando no Congresso e a gente atrapalha o governo, atrapalha, Anistia, né? divide a sociedade, faz um discurso falso de que a anistia é para essa gente, e não é. Relator do processo, A o anistia ministro. A anistia, na verdade, é para o Bolsonaro. Esses são os bois de piranha que eles vão usar para justificar a anistia. A verdade é essa. Então, e aí essa mão pesada era totalmente desnecessária, Chico. Não tinha razão. Principalmente quando eu comparo aplicação de pena para um traficante. Sim. Uma revisão de pena para um cara, eu vejo o STJ, e aí o STF tem que olhar para o STJ também, quando um ministro do STJ diz que o cara jogar uma senhora no chão, batendo para tomar com violência o celular dela, é furto por arrebatamento e não roubo, contrariando a definição que está clara no Código Penal. Não existe esse tipo penal, inclusive. Eu vejo um monte de bobagem. As pessoas fazem faculdade de Direito, eu não sei em que livro que elas estudam. Você não pode inventar tipo penal. É jurisprudencial, já teve gente que falou disso. Não foi inventado pelo Saldanha, mas não tem sentido, Chico. É um distanciamento da sociedade que não tem cabimento. Por exemplo, essa menina. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Ah, mas ela só pichou a estátua da justiça. O que ela estava fazendo lá? Estava acampada na frente de um quartel pedindo golpe militar, aí vai para a Praça dos Três Poderes fazer essa pataquada. O que ela estava fazendo lá? E é o que eu pergunto de todo mundo que estava lá. 2 filhos, inclusive. Exatamente, ela tinha que estar cuidando dos filhos dela, passeando com o marido, e não fazendo essa palhaçada. Então, o problema é que as pessoas são irresponsáveis nas decisões que tomam, mas não querem arcar com as consequências. Embora eu continue insistindo, na minha opinião, o Fux está certo. Porque não havia a menor condição de que isso se tornasse um golpe de Estado. Os causadores, os caras que incitaram, eles queriam isso. E eles foram massa de manobra, um bando de gente idiota que estava lá. Mas não são bandidos. Eu continuo insistindo. Já lá no tempo daquele idiota do Rio de Janeiro, deputado federal, que derrubou a placa da rua Marielle, da Marielle Franco, que Daniel Silveira, que o Alexandre de Moraes transformou ele num mártir. É que ele não é mesmo. Então o cara nem reeleito foi. Mas ninguém teria visto aquele vídeo. Se o Alexandre de Moraes não tivesse feito o que fez, aquele cara ia para o ostracismo. Nem reeleito seria, mas pela via normal. Um Zé Mané que falou bobagem num vídeo. Você começa a criminalizar isso, é o problema. Por que o Supremo está se distanciando da sociedade? Mas isso é uma coisa que eu sempre preguei. O judiciário não pode se distanciar da sociedade. Não é porque ele é um poder que não depende de voto, mas é um poder que depende do poder político que depende de voto.
Por quê? Porque é o poder político que indica os ministros. No STJ, no STF, no TSE, no TST. Então, ele não pode também se divorciar da sociedade. Lógico, evidente. O problema do judiciário é quando ele se separa da sociedade. Ele se divorcia e passa a fingir que é surdo. E num país onde, hoje, o problema não é um projeto de uma PEC de segurança pública. Sim. O problema do Brasil hoje é a impunidade que o judiciário está privilegiando. Era preciso que o judiciário entendesse, falou, chega, a gente tem que começar a manter os caras presos. A gente tem que facilitar o trabalho da polícia. A polícia está errada quando é violenta, não tem dúvida nenhuma, mas vamos punir quando ela é violenta. E não soltar um traficante dizendo que ele não podia ser revistado na moto porque ele estava com droga. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, eu não uso a teoria do fruto podre, da árvore apodrecida, a árvore envenenada, que a gente chama. Aí todos os frutos dela são envenenados. Que foi usado no caso do Lula, da Lava Jato. Pô, eu não uso contra um traficante? Contra o crime organizado? Peraí, eu não posso ser esse judiciário. Porque não é o judiciário que a sociedade quer, Chico. É verdade. É um fato, não, sem dúvida nenhuma, esse distanciamento do judiciário da sociedade é realmente alguma coisa preocupante. E também é preocupante o protagonismo hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antigamente ninguém sabia quem eram os ministros. Hoje todo mundo sabe mais que a seleção brasileira de futebol. Essa ninguém sabe. Essa ninguém sabe quem são os 11 titulares, mas o Supremo todo mundo sabe. Tal protagonismo, a visibilidade. Eu, como sou da época, como repórter, de que o juiz dizia que o juiz falava, você ia tentar entrevistar um juiz, ele se recusava e dizia assim, juiz fala nos autos. Essa era a máxima que circulava no fórum, enfim. Hoje em dia não é bem assim, hoje em dia é bem mais fácil. Agora, Roberto, tem uma outra questão que eu acho que é interessante. A Folha de São Paulo de ontem trouxe uma manchete sobre a fraude do INSS, dando conta uma declaração, uma entrevista, aliás, concedida pelo ministro Carlos Lupe, à Folha de São Paulo, onde ele admite o seguinte, que tem muita safadeza no INSS, declaração do ministro. Há muita safadeza. Mas nós não nos omitimos, não. Ele se defende da questão da fraude. Mas imagine você, o ministro admite que há muita safadeza no INSS. Aí eu pergunto, e ele como ministro fez o quê? Nada. Como assim ele não se omitiu? Ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. O Carlos Lupe, ele é de uma quando eu falo que ele é totalmente desqualificado para ocupar qualquer cargo, o Chico, é justamente por isso. É um cara que você olha ele falando, tal, você fala, por que esse ignorante está no ministério? Ele, como é que ele fala que ele não se omitiu? E reconhece que tem muita safadeza. Então ele tinha que ter entrado rasgando e falou, Lula, vou te ajudar. Porque eu vou dar notícia para jornal o ano inteiro. Vou rasgar de bico aí. Né? Vou rasgar de bico. Ele podia ter acabado com isso em um mês e já tornado público que no governo Bolsonaro... Olha só, politicamente como perderam o bonde. Claro, perderam. Politicamente, falou, no governo Bolsonaro, olha o que estavam fazendo. Vamos acabar com isso agora. Bem. Não fez. Não moralizou as perícias médicas. Agora inventaram o negócio de remunerar perito que não trabalha com produtividade. Agora é que não vai funcionar mesmo, porque vão indeferir. O cara vai começar a gastar menos de 5 minutos com cada pessoa que marca uma perícia. E o que vai acontecer? Aí vão sair indeferindo o benefício. Está resolvendo alguma coisa? Não está resolvendo nada. Funcionário público ganhar produtividade? Eu não sou contra. Sim. Mas com produção real. Real. Ali a qualidade com quantidade. Não, é só quantidade. Vai ser um inferno no INSS. E vai agravar safadezas. É verdade. Porque é safadeza no consignado, é safadeza nas perícias, é safadeza nas revisões e é safadeza
nessas entidades que cobram mensalidade do INSS, além daquilo que eu já denunciei aqui, que é a venda do banco de dados do INSS. Então, eu não consigo mais, Chico, aceitar que o cara seja... isso é o Lupe imaginando que, não, quem lê a minha entrevista é retardado mental, então eu posso falar o que eu quero. Não, não é assim. É da cota do PDT, que nem do ponto de vista numérico no Congresso tem tanta importância. Mas é amigo do Lula. Por que o Lula mantém o Rui Costa na Casa Civil? Um ministro que não é querido por ninguém, nem pelo PT. Como é que ele coloca a Gleisi para fazer negociação no Congresso se no Congresso ninguém gosta dela? Quer dizer, o problema do Lula é que ele governa distante do país. Ele não está olhando o país, ele confia tanto, talvez, na capacidade dele de ser um líder carismático, que ele acha que ele pode estar desprezando o que o povo pensa. Ele esqueceu que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. E hoje o país é outro, né? O país mudou muito em relação a isso. Exato, hoje sai uma pesquisa que pela primeira vez fala que ele, Lula, perde para o Tarcísio. É verdade. Então, ou seja, ou ele acorda, Chico, ou a gente vai voltar a ser governado por alguém que acha que ser bom gestor é vender tudo. Aliás, você falou agora no ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Eu queria ouvi-lo, Roberto, no próximo bloco, a respeito da reivindicação que os fundos de pensão estão fazendo a ele, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, de mudanças na regra de punição a gestores dos fundos de pensão. Mas nós vamos falar sobre isso e essa reivindicação que está sendo feita ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed, que é um profundo conhecedor da situação dos fundos de pensão, cujas associações agora, Roberto, estão reivindicando ao ministro-chefe da Casa Civil mudanças nas regras de punição a gestores dos fundos, porque isso estaria prejudicando o andamento e a evolução dos próprios fundos. É curioso isso, porque foi o tema da minha monografia, da minha dissertação de mestrado. Enquanto a gente não tivesse a responsabilização dos gestores dos fundos de pensão, como foi o exemplo do Portos, né? Os dirigentes do Portos provocaram uma situação quase falimentar no fundo de pensão. O Portos, que é o fundo de pensão dos portuários, foi saqueado, Chico. Saqueado. Não tem outra definição. Saqueado. Vou perder tempo explicando ponto a ponto, mas os dirigentes... E aí houve omissão de dirigentes sindicais, conivência e cumplicidade de gente, de associações e participantes. Quando terminou o processo na época a SPC, Secretaria de Previdência Complementar, que hoje é a Previc, uma multa de R$6.000 para cada diretor, que saíram milionários. Então, o crime compensa. E o Ministério Público Federal, que foi provocado por mim, porque eu fiz em nome da Federação Nacional dos Portuários, a auditoria que levou à intervenção. Houve até uma matéria da Carta Capital de 5 páginas sobre isso, matéria de capa. Uma matéria feita pelo Sérgio Lírio, jornalista da Carta Capital, e que mostrava os crimes praticados no Portos. Não aconteceu nada. O Ministério Público Federal disse que não era interesse difuso e coletivo. Eu não sei mais o que é interesse difuso e coletivo. Você estava falando de milhares de trabalhadores portuários que tiveram seu dinheiro tungado. A Previ, que todo mundo achava, uma vez numa associação, eu fui advogado de algumas associações de aposentados do banco, eles falaram, não, mas a Previ é sólida, a Previ é o maior fundo de pensão da América Latina. Eu falei, experimenta colocar o Maluf, o Quercia e alguns mais na diretoria para ver se em 3 anos não quebra.
E aí está acontecendo hoje. A Previ começa a enfrentar dificuldades. Lógico, a Previ faz... Eu perguntei na época para o presidente, o então presidente Sérgio Rosa, falou a Previ que tem que se preocupar em fazer reservas atuariais, ou seja, tem que ter cuidado com esse investimento, é investidora do metrô do Rio. Aí ele disse na reunião que o metrô do Rio era um investimento sólido. Eu comecei a rir, porque se até o metrô de Nova York é subsidiado, porque metrô não dá lucro, em nenhum lugar do mundo, Chico, e o de Nova York é do século passado, mas lá de trás já foi pago há trocentos anos, mas até hoje tem que ser subsidiado. É uma operação que não dá lucro. Só o do Rio. Ainda mais o do Rio. Quer dizer, uma piada. Quer dizer, os caras jogam dinheiro de fundo de pensão fora, mesmo com as consultorias contratadas, que custam caro, dizendo para não investir, os caras vão lá e aumentam a participação. Aconteceu com o Portos, aconteceu com a Previ, aconteceu com o Petros, aconteceu com a Funcef. O Postales, então, foi saqueado. Foi pior do que o Portos. Olha só, pasme. E vamos falar a verdade. No governo do PT a coisa piorou. Se era ruim com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Collor, foi muito pior nos governos do PT. Foi quando começou esse negócio de investir em metrô, de investir em infraestrutura, em PPP que não dá lucro, e aí você começa. Foi aí que a Previ chegou onde chegou. Então, e eu falei, enquanto você não copiar a legislação americana, porque, Chico, uma vez, fazendo até o Antiga Opinião com o nosso querido comentarista, o Aloysio Azevedo, o Aloysio usava muito a expressão de capital especulativo internacional. E eu expliquei para ele que foi o tema da minha primeira participação no Opinião. Sim. Eu fui como especialista em fundos, e eu olhei para o Aloysio e falei, Aloysio, quando você falar capital especulativo internacional, você vai me desculpar, mas eu discordo de você. Porque esse dinheiro é de trabalhadores alemães, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis. Esse dinheiro, capital especulativo, ele não é especulativo porque ele quer destruir a economia dos países pobres, é que ele quer garantir a rentabilidade da aposentadoria dos seus participantes. Porque se o dirigente de um fundo alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, der prejuízo, ele vai preso. Ele fica inabilitado para exercer qualquer função. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. No Brasil o cara é premiado. O presidente do Portos, no ano em que o Portos sofreu intervenção, ele ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Gestores Portuários. Meu Deus. Foi uma piada. Uma piada total. Então, o dinheiro dos fundos é saqueado, até porque nós temos uma cultura, ele falou, não é diferente, por exemplo, de consórcio. Por que a gente teve uma época que tinha um mar de consórcios que foram liquidados e todo mundo ficou falando sozinho? Porque o brasileiro tem uma mentalidade, é isso que eu falo da impunidade. O brasileiro tem uma mentalidade de que o que não tem dono pode fazer o que quiser. O consórcio, eu sou presidente de uma administradora de consórcio. Quem é o dono da administradora? Ninguém, são as pessoas, são os consorciados. Os consorciados que decidem, lógico. Então dane-se, o dinheiro é de ninguém. A visão é essa. Lá fora, o dinheiro é público. Mesmo sendo uma entidade privada, o dinheiro é público, porque o conceito de público é da sociedade. Claro. Tem muitas pessoas, é público. É público, claro. Aí você tem que ter a proteção do quê? Do governo, das autoridades. Da legislação. Por exemplo, no Brasil, você pega a administração, foi tema inclusive de um curso que eu dei na TV Justiça agora, meses atrás. Você pega, por exemplo, os fundos privados, de previdência privada de bancos. Eles são fiscalizados por um dos poucos órgãos federais que funciona, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Porque o fundo de previdência privado de bancos, ele é um seguro social. Sim. E aí a SUSEP, porque a SUSEP fiscaliza.
A SUSEP exige isso. Aí você pega a Previc, ela foi criada para não funcionar. Olha só o absurdo dela, ela já foi montada para o cara que é, por exemplo, um diretor da Previc pode ser o cara que sai de lá e vai para ser presidente da Previc, por sinal tem vindo de lá os dirigentes da Previc. Todos eles vêm da Previc, que é o fundo do Banco do Brasil. Esse cara vai fiscalizar alguma coisa? Ele vai fiscalizar os amigos? Claro que não. É lógico. Então, quando a ideia da criação da Previc foi muito bonitinha no papel, mas ela não tem sentido. Chegou um momento até, eu questionava isso, o presidente da Associação Nacional de Participantes de Fundo de Pensão era diretor da Previc. Eu falava, tem um conflito de interesse claro aí. Se ele é o cara que é obrigado, por estatuto, a acionar judicialmente um fundo de pensão, como é que ele vai fazer isso sendo diretor do fundo? Não importa que ele estava na cota que pertencia aos participantes. Não pode, é um conflito de interesse. Esse conflito de interesse é muito comum. E todo mundo justifica tudo. Poucas pessoas sabem que é uma república de amigos, porque os fundos investem em ações, Chico, com direito a voto. E aí, eles têm que indicar representantes que são remunerados. Um representante no conselho da Vale, por exemplo, ganha 150 mil por mês. Você precisa ver a briga que é. E aí é o próprio diretor que também é representante, ele não vai dar mamata para ninguém. Então, a gente tem uma república, a gente é uma república de banana. Isso, e aí eu vejo o Congresso discutindo anistia para quem queria os militares dando golpe de Estado. E não vejo o Congresso discutindo isso. Não vejo o Congresso discutindo a responsabilização que é absolutamente necessária desses dirigentes. Por exemplo, o presidente do INSS, se o cara está sabendo que está tendo sacanagem, que está tendo cobrança indevida, ele tinha que ter sido punido agora, mas não é punido com multa, com cesta básica. E eu também não acho que tem que botar na cadeia. Tem que investigar o patrimônio do cara e fazer ele pagar uma multa para nunca mais na vida ele pensar em fazer isso. E a punição foi a demissão. Exatamente. Agora, por outro lado, os jornais trazem mesmo que agora que o presidente Lula, o governo Lula, está beneficiando 320 e tantos aliados apaniguados nomeados para os conselhos das estatais. E ganhando uma fortuna, você não faz ideia. Quase 80 mil reais, pelo menos, por mês. Para ir para uma reunião por mês. Uma reunião bimestral, uma outra, assim, e assim vamos. É assim que aumenta o salário dos ministros. Exatamente. Que, né, o salário de um ministro no Brasil realmente é abaixo do mercado. É baixo, não é? Mas todos eles ganham mais, por quê? Porque todos têm pelo menos uma vaguinha num conselho de estatal. Desse, quer dizer, ministro e também conselheiro de uma estatal. Muito bem, Roberto, nós vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, um tema que também os jornais têm trazido ultimamente foi a convenção recente do PSB em São Paulo, Partido Socialista Brasileiro, que, aliás, conduziu o deputado Caio França à presidência do partido em São Paulo. Mas durante a solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ministro do Empreendedorismo e das Microempresas, Márcio França, anunciou a sua intenção de disputar o governo do Estado de São Paulo no ano que vem, como candidato evidente do PSB. Mas ele quer, para que essa pretensão tenha êxito, o apoio do presidente Lula e também o apoio do PT, o que não ocorreu em outras situações, né? Para que ele possa ter condições de enfrentar, provavelmente, a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, que tudo indica deve ser candidato à reeleição, embora falem que ele pode ser até candidato à presidência da República. Essa decisão do ministro Márcio França, é claro que depende do aval do presidente Lula e principalmente do apoio do PT e da esquerda, de um modo geral, a essa pretensão de Márcio França. Vale lembrar, Roberto, que o PT também cogita, fala de alguns nomes para disputar. O ministro Haddad é um, para disputar o governo de São Paulo. O ministro Luiz Marinho é outro,
e também o ministro Alexandre Padilha também vem sendo cotado para disputar o governo de São Paulo. Você acredita, Roberto, que há uma possibilidade do ministro Márcio França ter o apoio de Lula, o apoio do PT e disputar com chances o governo de São Paulo? Não do PT. Do Lula, há. O problema é que o PT tem uma burrice crônica. E a gente sabe disso. O lançamento da candidatura do Boulos e tudo que foi feito em 2022 mostra bem que o PT paga pelos erros da sua burrice crônica, que é incorrigível. Sim. Vamos analisar 2022. Márcio era o único candidato de esquerda e centro-esquerda que poderia enfrentar o próprio governo do PSDB, sim, Rodrigo Garcia, e o Tarcísio, que ninguém estava dando muita bola para ele naquele momento. Aí a pesquisa colocava o Haddad em primeiro, só que quando você ia para o segundo turno, ele mantinha o mesmo percentual, ou seja, ele perdia para qualquer um, ele perdia para todo mundo. Era óbvio que ele não poderia ser o candidato. Sim. E aí você tinha o Márcio, que é fazer uma conta simples. O Márcio teria os votos dele, ele ficava em terceiro naquele sim, momento, né? Pesquisa é retrato. E traria todos os petistas com ele, que o petista não ia votar em outro cara que não fosse ele. Lógico. E mesmo o Boulos, que não precisava ter feito acordo nenhum com o Boulos. O Boulos estava em quinto. O cara do Boulos, no segundo turno, ia para o Márcio. Então era uma matemática tão fácil de fazer, lógico, de que o Márcio era o candidato. Claro. Cometeram esse erro, que culminou com a obrigatoriedade, por causa do acordo que fizeram com o Boulos, de lançá-lo à Prefeitura de São Paulo, e foi o desastre anunciado que todo mundo sabia. É aquele cara, você já sabe que ele vai perder. Agora, eu tenho certeza, você veja bem, o Haddad não vem, é só especulação da imprensa. Por quê? Porque o Haddad tem um compromisso com o Lula de ir até o fim. Eu acredito nisso. Pode ser que tenha gente que não acredite. O Haddad fica até o fim. A questão da economia, Chico, é muito importante para a campanha eleitoral. Claro. Tirar o Haddad do ministério, e o Lula vai ter esse problema com todos os ministérios, praticamente. Ele tem que ter 2 ou 3. Por que ele colocou o Lewandowski na justiça? Que é um zero à esquerda. Porque o Lewandowski tem a certeza que vai até o fim. Sim. E fica até o final do mandato. Vai ficar. Como ele sabe que a Gleisi vai sair para ser candidata, o Rui Costa vai sair para ser candidato. Sim, todos. Quer inclusive ser candidato a presidente, se ele não for. Metade dos ministros. Metade. Exato, então ele precisa de gente que fique até o fim. E o Haddad é essencial que fique até o fim. Como eu acho que ele vai fazer o Padilha ficar até o fim. Mas, e não tem a menor chance eleitoral. Boulos não tem chance eleitoral. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Luiz Marinho. Luiz Marinho muito menos. Luiz Marinho é um cara que ele é amigo do Lula. Ele não ganhou nem para prefeito de São Bernardo de novo. O cara foi prefeito 2 vezes de São Bernardo, uma campanha milionária. Qualquer um se elegia prefeito de São Bernardo com o dinheiro que ele teve para fazer campanha quando foi prefeito. Junto com aquele cantor brega, como vice. E depois, quando foi para voltar, perdeu. Não foi nem para o segundo turno. Então, o Luiz Marinho, ele é um zero à esquerda eleitoral. São os nomes especulados. Esse é o cara que vive no século passado, tal, não vai. Então, não existe a possibilidade. O PT não tem candidato em São Paulo, e mesmo que tenha, não tem chance de ganhar a eleição. Queimar o único cara que eu acho que tem um nível que está completamente anos-luz à frente de todos os outros, que é o Zé Eduardo Cardoso. Eu vivo falando aqui, o PT matou o seu maior quadro no estado de São Paulo. O professor e advogado José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça no governo da Dilma. Esse é um cara que está 10 anos-luz à frente dos outros. Um cara que num debate ou numa eleição mata a pau. Agora, não é radical, é intelectual, é um cara preparado. Sim. Agora, o resto, e foi morto pelo PT. Politicamente foi morto pelo PT. Por aquele PT ignorante que tem essa burrice crônica que não aprende. Então, agora o Márcio também precisa aprender algumas lições. O problema do Márcio é que ele precisa, por exemplo, agora, o Caio está surfando na onda, ganhou aí, como nessa pesquisa, o deputado estadual, o melhor deputado estadual da região, sim, assume a previsão, mas também tem que tomar posição a partir do ano que vem, não pode ficar em cima do muro, não pode ser discreto, né?
E o problema do Márcio é não entender que ele saiu de São Vicente, só que São Vicente não saiu dele. Enquanto ele continuar se cercando de gente, chupim, que não consegue ter nada além de fazer intriga, fofoca e mamar, ele não vai chegar em lugar algum. Ser candidato a governador de estado significa ter obrigação moral de ganhar em São Vicente, Sim. De ganhar em Santos. É a região dele. E o recado, ele perder para o astronauta como senador, no resto do estado, se comprou aquela ilusão, ninguém nunca mais, o cara está no espaço até hoje, porque ninguém mais ouviu falar dele. Né? Senador Marcos Pontes. E aí, mas o Márcio tinha obrigação de ganhar em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, ele tinha obrigação de ganhar. Ele podia perder no geral, mesmo para o Senado. É inadmissível para mim que as pessoas não entendam o seguinte, eu quero ter um cara daqui. Mesmo que eu não goste dele, eu prefiro ter um cara daqui, porque eu posso encontrar com ele num restaurante, na rua, e cobrar. É isso que eu vivo falando para todo mundo. Falei, melhor você votar num candidato da região, quando você vota para deputado, em candidatos de fora, você está jogando a chance de poder ser ouvido, mesmo que seja por 5 minutos, num evento, na praia ou em qualquer outro lugar. Agora, quer votar num candidato de fora que só vem aqui de 4 em 4 anos, você vai arcar com o custo da sua região ser abandonada. Quando vem. Agora, é importante também que o ministro Márcio França teria nessa disputa o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin. Que eu não sei se é importante. Ele esteve na convenção, mas as pesquisas mostram que o Geraldo Alckmin seria hoje o melhor colocado para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas. Sim, e aí o xadrez está colocado, veja bem, se o Alckmin sai para governador, aí o Márcio não sai. Lógico. Então, eu acho que, na verdade, para enfrentar o Tarcísio, tem que ser o Márcio. Mas desde que ele aprenda, que ele tem que falar para o pessoal de São Vicente, olha, eu vou dar um jeito de arrumar uma mesada para cada um, mas vocês não enchem o meu saco. Vocês fiquem aí e tal, que eu vou contratar uma equipe profissional. Se ele fizer isso, tudo bem. Quanto à questão do Alckmin, todo mundo coloca que, por exemplo, ele é imbatível para o Senado. Sim. Mas ele quer ser vice-presidente. Ele quer continuar como vice-presidente. E ele oferece uma vantagem para o Lula. Ele oferece uma vantagem enorme. O Márcio falou isso e é verdade. O Geraldo Alckmin tem desempenhado um papel muito semelhante ao que o Marco Maciel desempenhou para o Fernando Henrique Cardoso, que era o vice-presidente dos sonhos. Ideal. Você imagina, você ter um vice-presidente que não dá entrevista, não é vaidoso, não cria problema, resolve problema, porque ainda vai conversar no seu lugar para fazer tudo certo e tal, que foi o que o Marco Maciel fez. O Alckmin não deu um trabalho para o Lula. Não dá muita entrevista, quando dá, defende o governo de forma retilínea, não se mete nem fogo amigo, não faz intriga, não faz fofoca, também não pede nada por ninguém, porque essa história de dizer, fui convidado para ser ministro, porque o jamais o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ia convidar um deputado federal, podia ser filho dele, para ser ministro. É aí que você pega a mentira, né? Quando é pelo caminho impossível. Então, o Geraldo Alckmin é o vice dos sonhos de qualquer um. E o Márcio explicava isso num evento em que ele disse, se eu abrir a vaga de vice, todo mundo vai brigar. O PSD vai querer, União Brasil vai querer, só que eles vão se engalfinhar. E quando eu der para um, eu perco o outro. É verdade. E os caras têm tamanhos... O Alckmin é aquela desculpa, sabe o que é? Não posso. Não posso porque eu tenho um compromisso com o Alckmin. Então vamos conversar sobre ministérios. Vamos conversar sobre fatia de poder. Essa é a melhor decisão. Isso não tem dúvida nenhuma. E aí eu acho que o Alckmin, e é o sonho dele, continuar como vice-presidente, principalmente porque ele é mais novo que o Lula. O Lula tem alguns problemas de saúde, né? Quem sabe? Cai no colo dele. Roberto, peço sua licença, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa de hoje. Eu queria falar de um tema, Roberto, também pegando como gancho aquela declaração do presidente americano Donald Trump, referindo-se à Universidade de Harvard, que era uma universidade antissemita e de extrema esquerda. Essa visão sempre discriminatória, preconceituosa, né? E aqui no Brasil, nós temos também alguma coisa no mesmo campo, no mesmo caminho da questão do antissemitismo, estabelecendo como crime, injúria racial, qualquer tipo de acusação nesse sentido. É um projeto do Pazuello, inclusive, viu, Chico? Apareceu das cinzas, ressuscitou o zumbi. General Pazuello. O zumbi voltou. Ex-ministro da Saúde. É um projeto dele que passou no Senado, colocando o antissemitismo e comparando ao antissemitismo a negação do Holocausto. Perfeito projeto. Não nego, eu acho que negar o Holocausto é fazer a mesma coisa que achar que a Terra é plana, negar como houve o negacionismo em relação à vacina. Para mim está no mesmo nível. Talvez o Pazuello não tenha a capacidade de entender isso, mas o projeto está correto. O problema é que na Câmara já estão querendo colocar, porque os destaques, né, a possibilidade de emendas, de que criticar o Estado de Israel é antissemitismo. Isso é um absurdo. Né? Isso é fazer exatamente o que o Trump está usando. Quer dizer, ninguém vai poder defender a Palestina. Ninguém vai poder falar que Israel não cumpre as resoluções da ONU e que Israel mente sobre a sua própria história. Eu queria que o Davidson colocasse um mapa. Esse mapa mostra bem o que eu estou falando agora. A linha amarela, aquela área amarela, sim, ela é o Estado de Israel original, e metade dele era Israel, metade era a Palestina. Foi a ONU que disse isso em 1948. Muito bem. Aquela área num creme mais escuro, que tem Cisjordânia, Colinas de Golã e a Península do Sinai, que inclui a faixa de Gaza, sim, são territórios obtidos na Guerra dos 6 Dias, que foi uma vitória militar incontestável do Estado de Israel, das suas armadas israelenses, que fizeram um ataque relâmpago e conseguiram tomar. Aí você nota ali, onde é a Cisjordânia, hoje é a Palestina. O que os judeus fizeram? O que Israel fez? E aí eu vou corrigir. Você vê que sem querer eu cometi o mesmo erro. Judeus é uma coisa, o Estado de Israel é outra. Quando a gente fala judeus, a gente está falando de um povo. Quando a gente fala de Israel, a gente está falando de um Estado. E este povo está espalhado até hoje pelo mundo inteiro. E o que Hitler fez, partidos de extrema-direita fizeram. Partidos de extrema-direita fizeram com os judeus, foi um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade. Da mesma forma que a extrema-esquerda, leia-se Stalin, fez a mesma coisa com os judeus na União Soviética. Os extremos são sempre criminosos. Isso é a maior prova disso. Daquele território, Israel devolveu apenas a Península do Sinai, mas manteve a faixa de Gaza. E o que foi ótimo. Por quê? Vamos pegar os palestinos, vamos colocar lá. A faixa de Gaza não serve para nada. A faixa de Gaza não tem nada. Só tem areia. Não tem mais nada. A Península do Sinai é um deserto. Tirando, lógico, a sua margem com... ali você nota o canal de Suez. Aquelas áreas são do Mar Vermelho, elas são férteis. Agora, quando você vai para a faixa de Gaza, que é aquela parte que vai para o Mediterrâneo, tirando a vista para o mar, não tem mais nada, só tem areia. Chico. Os israelenses têm um processo de mudança de terreno, eu chamo de quase terraformação, que é coisa de ficção científica. Mas, na verdade, eles têm projetos de transformar deserto em área fértil, e eles são muito bons nisso. Né? Os israelenses são, talvez, ao lado da nossa Embrapa, os caras mais brilhantes nessa questão de trabalho com o planeta. E aí, jogaram a Palestina para a Cisjordânia, não era meu mesmo, pega essa desgraça, mas vou colocar assentamentos judeus.
e invadiu o território da Cisjordânia de assentamentos israelenses. Quer dizer, cravados no território palestino. Sim. Por quê? A extrema-direita tomou o poder em Israel. E a extrema-direita não respeita a resolução da ONU. Não respeita. Ela não tem Estado palestino. Isso aqui é tudo Israel. Eles querem acabar. E aí eles aplaudiram de pé. Quando o Trump falou que ia transformar aquilo numa área de resort, ia ser a costa do Sauípe, do Oriente Médio, eles bateram palmas. O Trump é sensacional. E, na verdade, o Trump tem interesse nisso. Né? Ele já deve estar pensando em botar uma rede de Trump Towers na faixa de Gaza. Aí veio com aquele plano de fazer limpeza étnica lá e tirar os palestinos de lá. Da Cisjordânia, Israel não está nem aí. Por quê? Porque os assentamentos israelenses, eles já estão fazendo o trabalho sujo. Ou seja, estão concentrando os palestinos numa área cada vez menor. E a autoridade palestina não manda nada, eles não podem nem ter papel de polícia. Então você vê como a coisa é complicada. E você não pode criticar isso? Vão dizer que porque uma coisa é o Hamas, outra coisa é o povo palestino. Claro. Como eu falo, uma coisa é Israel, outra coisa é o povo judeu. São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes, como árabes são um povo. Os países árabes foram criados por Inglaterra e França. Sim. Os iraquianos não são árabes. Os iranianos não são árabes, eles são persas. É o antigo Império Persa. O Iraque era a antiga Mesopotâmia. Vamos ter um pouco de consciência e entender que quem criou aquelas fronteiras foram os ingleses e os franceses. Como foram as fronteiras da Ásia. Foram os franceses que criaram aquela coisa da Indochina ali, Laos, Camboja, paizinhos pequenos que, se fosse uma coisa só, lógico que seria muito... O problema é que fizeram a união pela força. Então, quando ingleses e franceses fizeram a bobagem que fizeram, isso não tem nada a ver com os povos. Árabes e judeus tinham uma convivência pacífica. Quando você olha no Velho Testamento a história de Moisés, quando ele sai do Egito, não com os judeus, ele sai do Egito e vai viver fora do Império Egípcio, ele vai viver com uma família árabe, para depois voltar para o Egito, para resgatar e tirar o povo judeu de lá, que era escravizado. Então, vamos pensar que até na religião, e eu não estou usando a Bíblia como um livro histórico, porque ela não é. Tem alguns malucos aí em câmaras municipais e assembleias legislativas querendo usar a Bíblia como livro didático. É gente louca, retardada. Mas o grande problema é que as pessoas esquecem as lições e aquilo que elas mesmas pregam. A direita brasileira adotou Israel. Por isso você entende a questão do Trump e tal. Agora tem bandeira americana e bandeira de Israel em tudo que é comício e festa do Bolsonaro, do Silas e tal. Por que essa aceitação? Se o Holocausto foi perpetrado por um partido de extrema-direita, que muito se assemelha à postura de muita gente dentro do PL. Mas essa postura é o que justifica o projeto, inclusive, do Pazuello. Exatamente. Então, como é que a gente pode defender? Eu quero tornar crime uma postura que, na verdade, é feita por pessoas que são como eu. Sim. Quando a esquerda apoia o povo palestino, está pedindo o cumprimento de uma resolução da ONU e não está apoiando o Hamas. Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto alguém defender o Hamas. Não. As pessoas defendem o que está acontecendo na Palestina, claro. Na faixa de Gaza principalmente. Porque na Cisjordânia já tem que entregar para Deus. O Estado de Israel está cada vez mais tomando conta do território. Porque eles não vão reconhecer a Palestina e o objetivo final da extrema-direita israelense é aquilo tudo ser Israel. Acabou. Acabar com a Palestina. Muito bem, Roberto.
Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, e especialmente a sua audiência, meu caro telespectador, minha cara telespectadora. Trata-se, como eu sempre digo, de uma audiência qualificada e eu agradeço. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.